Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto. Gente, eu falei que hoje a gente ia chegar aqui um pouquinho mais tarde do que o normal, porque assim, hoje eu fui resolver um problema que eu tinha que resolver no dentista há mais de 6 meses. Que quando a gente estava cobrindo o BBB aqui, um dente quebrou. E como ele quebrou, e eu tava no meio daquela coisa da cobertura na Paula e tal, e não era uma coisa que tava causando algum problema mais grave, então eu pensei, bom, eu posso esperar por isso, e assim que terminar o BBB eu vou correr atrás. E foi exatamente o que eu fiz. Só que vocês sabem, depender de plano de saúde, odontológico, essas coisas, nem sempre você consegue resolver rápido. Aí eu consegui, resolvi hoje. Só que aí, voltando pra casa, quando eu fui comer alguma coisa, o que foi que aconteceu? Quebrou outro. Não foi o mesmo dente, quebrou do outro lado da boca, então, tipo, vai eu ter que resolver mais problemas. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar dos meus problemas, tô aqui pra falar do que a gente tem aí, do choque de realidade das subcelebridades depois que a Virgínia saiu da bateria lá da Grande Rio, do posto de rainha de bateria. Porque, afinal de contas, a Virgínia finalmente entendeu que milhões na conta não compram samba no pé. Então, quando ela resolveu entregar o posto de rainha de bateria de volta para Grande Rio, ela simplesmente não falou qual foi a motivação. Mas a gente já tem os bastidores disso para contar para vocês, tá? E afinal de contas, isso tem a ver com Vini Júnior. Além disso, né? Parece que muita gente na Grande Rio também não estava gostando da atitude dela com relação às fantasias. E um costeiro traumático de 12 quilos basicamente foi um dos motivos para essa saída dela. Já já a gente te explica mais. E afinal de contas, o caos também atrai o caos. A gente teve a Luana Piovani e o Fred Nicásio, ex-BBB, que apareceram para sambar em cima dessa desistência com um deboche ácido. Enquanto o próprio professor de samba da Virgínia admitiu que a experiência dela na avenida foi uma humilhação. E a coroa mal esfriou e a disputa já tá sangrenta. A comunidade de Duque de Caxias implora a volta de Paola Oliveira, mas tem uma ex-BBB querendo roubar a vaga só como vingança contra a Beija-Flor e a Liesa. E enquanto a Virgínia tá ali se preparando, fazendo as malas para deixar o nosso país, já já eu explico para você, seu fiel escudeiro Lucas Guedes dá a volta por cima e está confirmado na Dança dos Famosos e muito provavelmente também no BBB 27. Também a gente já já explica isso aí para vocês. E assim, olha, 4 anos depois, Simária ressurge das cinzas e começa ali a falar de seu novo trabalho, a gravação de seu projeto solo, que a gente também vai falar, porque afinal eu dei essa notícia lá em 2022 e eu queria dar esse resultado aqui depois de 4 anos. E a Fazenda 18, porque afinal de contas, a Record já tem todos os 22 peões selecionados, já tá tudo certo. E eles já trancaram tudo ali como eles tinham que trancar. Mas, ao mesmo tempo, eu vi ali um perfil de um famosinho na internet colocando aí que o Carelli tá num delírio de colocar cowboy e alemão na mesma casa para incendiar o jogo. E eu já te contei isso, olha só, em maio. Em maio, a gente tá em agosto. Há 2 meses atrás eu já tinha te contado isso. Mas vamos lá, né? Vamos lá começar. Vamos ver essa história da Virgínia, gente. Porque assim, a Virgínia ontem quebrou a internet. Ontem a gente tava aqui, eu juro pra vocês, eu tava
Quando eu fiz aquele vídeo do plantão ontem, eu tava terminando de me preparar ali, porque afinal eu ia ter que acordar mais cedo, eu ia ter que almoçar cedo, então eu tinha que fazer as coisas à noite. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu tenho que colocar e entrar para falar sobre a saída da Virgínia da Grande Rio. Não tem como não deixar isso para amanhã. Amanhã a gente fala da repercussão, mas naquele momento eu tinha que falar da saída da Virgínia. Era uma emergência pop que eu não podia deixar de trazer para vocês. Pois bem, Virgínia saiu da Grande Rio, mas um dos motivos para isso, gente, tem a ver com esta foto que vocês estão vendo aí. Na verdade, não é a foto em si, mas o detalhe que Virgínia está nas costas dela, o tal do costeiro. Assim, porque a Virgínia correu tanto da responsabilidade de ser bateria, de ser rainha de bateria de novo, que se brincar, ela deixou um rastro de glitter da Sapucaí direto para a Europa. E o tal costeiro de 12 quilos ficou largado na alfândega do Galeão, pagando excesso de bagagem. Pois é, gente, a notícia que abalou as estruturas de Duque de Caxias é que a nossa influenciadora bilionária soltou uma nota quilométrica na noite de quarta-feira, avisando que ela está fora do Carnaval 2027. O discurso oficial dela foi lindo e fofo. Ela disse que precisa focar mais nos filhos, que ela precisa cuidar mais das empresas dela, viver um tempo de qualidade e que ela não consegue assumir compromissos pela metade. Mas vamos falar a verdade verdadeira. A experiência dela na Grande Rio foi igual tentar fazer um miojo usando água quente de cafeteira elétrica. Até sai alguma coisa, mas você passa perrengue, faz uma bagunça terrível e no final das contas, alguém vai criticar o sabor do caldo com um gosto de café, um gosto amargo inclusive. A realidade nua e crua é que a relação com a escola de samba Grande Rio azedou de vez. Por que que azedou? Um dos motivos do porquê a Virgínia entrou na Grande Rio foi justamente levar visibilidade. Era isso que eles queriam da Virgínia. Visibilidade, porém, não foi isso que a Virgínia entregou para eles. Eles queriam visibilidade. Eles queriam que ela entregasse engajamento. Eles queriam que ela entregasse ali menções nas redes sociais. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. O que a Virgínia entregou nas redes sociais foi de fato engajamento. Isso realmente aconteceu. Mas uma enxurrada de crítica nas redes sociais pela falta de samba no pé. E o auge do caos, gente, é esse zoom que eu acabei de dar aí nessa imagem para vocês. Dizem que no dia que ela foi sambar, usando esse costeiro aí de 12 quilos, ela não aguentou o peso, mandou tirar o adereço no meio do desfile por causa das dores e ainda foi dar uma entrevista na apuração dizendo que o presidente Jaider Soares tinha autorizado ela a fazer isso. Só que segundo os bastidores, Jaider, o presidente da Grande Rio, teria ficado bufando com essa declaração e mandou ela dar uma segurada na língua para não queimar o filme da escola por causa deste detalhe aí, o costeiro de 12 quilos. Agora, a cereja do bolo desse caótico momento aí de Virgínia atende também por outro nome, Vini Júnior. E essa aqui eu vi hoje no Léo Dias e eu vi também na Fábio Oliveira. O que temos aí com o Vini Júnior? Vocês sabem que a Virgínia e o Vini Júnior estão no maior love recentemente. Vocês sabem aí que Virgínia e Vini Júnior tiveram ali os problemas do inegociável, voltaram, terminaram, voltaram outra vez. E dizem as más línguas, que o namoro dela com o Vini Júnior pesou absurdamente na balança. Durante os ensaios,
Ela não aguentava mais ter que dar explicações sobre a relação tumultuada dos dois e percebeu que essa superexposição estava desgastando a imagem dela, não apenas como empresária, mas também como pessoa, e o próprio romance dela com o Vini Júnior. Aí, a Virgínia pensou melhor. O que vale mais nesse momento? A minha carreira internacional com o Vini Júnior ou então toda essa especulação? Aí ela chegou à conclusão, muito bem possível, aliás, né? Não vamos negar o óbvio. Ela chegou à conclusão de que era melhor seguir com o plano internacional dela. Então, Virgínia decidiu se consolidar numa relação com o Vini Júnior. E o plano dela nesse momento é simplesmente fazer as malas e se mudar para a Espanha. O plano dela é morar junto com o Vini Júnior, se mudar para a Espanha. Olha só esse plano dela. E aí, diz a Fábia Oliveira que ela já estaria até procurando uma casa para morar na casa não, escola, desculpa. Ela já estaria procurando até uma escola na Espanha para botar as filhas e os filhos dela, justamente porque ela tá querendo se mudar para lá. Gente, quando eu vi essa... Eu vou mostrar aqui para vocês, né? A manchete, o destaque aqui da Fábia Oliveira. E, gente, hoje eu tive que fazer tudo mais rápido mesmo, porque vocês sabem, eu não tive muito tempo. Hoje, realmente, foi toda uma correria para ir no dentista, vai no dentista, volta no dentista, aí tem que fazer comida, aí quebra o dente de novo, lá vai eu ter que dar conta de um monte de coisa, e aí não deu tempo de eu separar as imagens como eu sempre separo, mas o conteúdo tá de boa. Mas tá aí a nota. Mudança para a Espanha e erros motivaram saída de Virgínia da Grande Rio. Mas assim, ela já estaria lá com o Vini Júnior, pensando ali uma escola para as filhas, com uma rotina milimetricamente dividida entre o Brasil e a Espanha. 15 dias no Brasil para o Zé Felipe conviver com as filhas na guarda compartilhada e 15 dias na Europa vivendo o seu romance de novela. O carnaval simplesmente virou um peso extra, que não cabia mais na bagagem dela. E não ia mesmo, né, gente? Não ia ter como caber na coisa dela. Porque o carnaval, independente de ser uma festa popular de entretenimento para muita gente, o carnaval, ele exige de quem faz aquilo tudo um pesado treinamento físico. Não é qualquer coisa, não. Para as pessoas que vão sambar na avenida, elas têm que estar muito bem preparadas para isso. O corpo delas tem que aguentar uma série de exigências que não é simples. Não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. Então, assim, Virgínia simplesmente entendeu o óbvio. O óbvio era esse. Ela tinha que realmente deixar o carnaval, ela tinha que cuidar dela. Ou seja, ela entendeu que o carnaval não é a praia dela. E tá certa. Realmente não é, nunca foi. E vocês viram isso na avenida, em rede nacional, quando o desfile dela pela Globo foi exibido. Vocês já entenderam, né? Agora sim, o acordo do inegociável deve ter uma cláusula que fala exatamente sobre isso, né, gente? Porque vamos ser muito pragmáticos. A Virgínia tá alçando voos altíssimos para o exterior e ela vai viver ao lado do Vini Júnior na Espanha. Isso significa que ela não tinha mesmo como fazer a ponte aérea Madrid-Rio. Aí, gente, não tem muito mais o que fazer. Mesmo ela tendo 400, 500 milhões de reais de fortuna acumulada só dela, o Oceano Atlântico é muito grande, né? Então, assim, cruzar esse oceano 2 vezes por mês já vai ser muito caro. Agora, imagina cruzar isso 2 vezes por mês para bater ponto na quadra da escola de samba. É uma conta que não fecha, é um desgaste que não vale a pena para quem já faturou o que tinha que faturar em cima de toda essa história do carnaval. Então a Virgínia tomou a decisão certa.
Era isso que ela tinha que fazer. Era isso que ela tinha mesmo que sair. Dar o espaço para quem realmente entende de samba, para quem realmente entende do carnaval. Aí sim, você coloca essas pessoas para fazerem o carnaval, você coloca essas pessoas para cuidar do carnaval. Aí eu acho que foi a coisa mais sensata que ela teve. Só que a saída dela, vocês sabem, né? Porque agora a gente vai falar disso também. Abriu uma série de deboches e disputas nas redes sociais. Porque, afinal de contas, vocês sabem que a Virgínia nunca foi benquista ali pela comunidade de Duque de Caxias. O povo lá comemorou tanto a saída da Virgínia da Sapucaí que, se bobear, os haters já alugaram um trio elétrico na Avenida Brasil e a Luana Piovani tá lá em cima do bloco distribuindo o abadá de livramento. Porque, gente, nem bem a Virgínia arrumou as malas e a nossa diva do caos, a Luana Piovani, simplesmente foi na internet e compartilhou um vídeo de um influenciador chamado Pedro Batuque, que é o puro suco do deboche. O rapaz parabenizou a Virgínia pela decisão e mandou ela ir caçar uma festa de peão de boiadeiro, que é um negócio que se assemelha muito mais com a realidade dela do que o samba e as comunidades do Rio de Janeiro. Ele ainda alfinetou dizendo que a escola de samba errou em ficar colocando esse povo aleatório no cargo de rainha de bateria e implorou pela volta de Paola Oliveira, soltando a pérola. Já que a tigrinha se foi, traz a onça de volta. E vocês sabem, a internet foi a loucura, né? A comunidade inundou as redes sociais, clamando a volta da Paola Oliveira, comentando coisas do tipo: a coroa é sua e você é insubstituível. Vamos ver aqui isso na imagem, gente? Esse aqui foi o momento que a Virgínia compartilhou aí. Olha aí. Luana Piovani, eu acho que vocês não vão conseguir ver aqui, mas vamos colocar aqui. Eu vou dar um zoom melhor que fica facilitando um pouquinho aí a vida para vocês. Eu vou mostrar o vídeo do próprio rapaz falando. Luana Piovani. E aí o rapaz. Vamos ver o vídeo dele falando isso? Vamos ver o vídeo dele comentando? Olha só. Vocês estão pensando o quê? Que eu vim aqui falar mal da Virgínia hoje? Claro que não, vim parabenizá-la pela ótima decisão, ó. Um beijo, amada. Vai com Deus, Deus que te acompanha, volta lá para suas coisinhas, vai caçar uma festa do peão, boiadeiro pra você, um negócio assim que se assemelhe mais com a sua realidade, entendeu? Um desfile, na Fashion Week da PUC. Parabéns pela decisão, perfeita. Porque é isso, gente, ela se sentou com a família dela, agora vai priorizar os filhos. Eu acho que nem tão cedo a gente vai ver os filhos dela aqui, ela viajando pra Europa, atrás do Vini Júnior, já que foi essa decisão que ela tomou. Eu acredito que isso não vai acontecer nem tão cedo. E ainda assim, né, gente, quem poderia prever que quando ela tivesse que pesar os afazeres dela, que são muitos, com uma escolinha em Caxias, porque pra mim não é uma escolinha em Caxias mais, diante da magnitude de Virgínia Fonseca, vocês acharam o quê? Que ela ia preferir honrar um pavilhão que já tinha anunciado ela como rainha? Eu não poderia prever que ela faria isso, vocês poderiam. Não vou me prolongar muito, gente. Certa tá ela, porque ela tá muito ocupada. Não sei se vocês têm acompanhado aí, mas ela tem feito São Paulo, Goiânia pra treinar na academia dela todo dia. Ou seja, não tem tempo pra ficar enfiada em escola de... Meu Deus, gente, o cara deu um deboche ali em cima da Virgínia, mas não tem como não achar engraçado. Eu achei engraçado. Não vou negar que eu achei engraçado. E a Luana Piovani só botou ali, né? Só como quem disse, né? Vou colocar, vamos ver o que o destino vai trazer disso. Assim, no final das contas, gente, não foi só isso, tá? Não foi só esse momento aí. Porque eu vou mostrar aqui da Paola Oliveira também. Peraí, gente, peraí. Deixa eu mostrar aqui o perfil da Paola Oliveira. As pessoas foram acho que foi na última publicação dela. Deixa eu clicar aqui. E aí as pessoas estão falando aqui. Ela tá aí fazendo esse vídeo, onde ela tá lutando, vocês estão vendo aí. Isso que é uma publicidade, vocês estão vendo que isso é uma publi. E aí, olha aí o que ela escreveu. Eu sei que a cada semana eu invento uma modalidade nova, mas luta é uma paixão antiga. Aí as pessoas começam a comentar. Vai, Paola, brilha na Sapucaí, você nasceu pra ser rainha. Pega o seu posto porque tu é insubstituível.
E aqui embaixo, volta Paola, Caxias te ama e nós também. Vem trazer o sorriso da nossa escola de novo. Olha só, volta Paola pro posto que você nunca perdeu. Ô, minha bobô, tô com uma proposta de emprego patrão na quadra lá em Caxias. Geisa, protagonista do meu TCC da facu. Plena Geisa, senhor, não estava pronta. Volta pra Grande Rio, a coroa é sua, só está te esperando. Volta, rainha. Pronta pra voltar. Fico em choque como ela faz tudo. Faz de tudo mesmo e ainda serve beleza. Gente, o povo ali, né? Vocês estão vendo aí. Não, eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso, não vou negar aí. A Paola Oliveira soube fazer uma publi, né? Que isso é uma publi, vocês estão vendo aí. Ela tá lutando, tá? Tá mostrando que ela tá aprendendo a luta? Tá. Não tô dizendo que não. Mas assim, vocês estão vendo que na hora que o rapaz levanta o colchonete lá, tem uma marca ali, né? Vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Então assim, o povo lá de Duque de Caxias, o povo do samba, tá doido pra ter Paola de volta. Agora a pergunta que não quer calar, será que ela vai voltar? Porque eu tô, assim, pensando mesmo. Qual é a possibilidade da gente ver a Paola Oliveira voltando a sambar como a rainha de bateria da Grande Rio? Porque, afinal de contas, é isso que estão esperando dela. Mas até agora, aparentemente, a gente tem uma disputa por isso. Porque, na verdade, o babado ficou tenso quando o próprio professor de samba da Virgínia, sério, o Carlinhos Salgueiro, que está cotado para participar da Fazenda, quando o próprio Carlinhos Salgueiro, que vocês provavelmente verão na Fazenda agora em setembro, comenta que um dos motivos que fez a Virgínia sair da Grande Rio foi justamente a humilhação que ela ficou, ele disse que não ficou nem um pouco surpreso com a decisão dela. Inclusive, ele mandou a real. Era muita humilhação e muita pressão em cima dela. Agora, imagina a cena, gente. Ensinar samba para alguém que está sendo massacrada nas redes sociais deve ser igual a tentar dar aula de natação no meio de um tsunami. O Carlinhos expôs que a Virgínia foi muito cobrada em um ambiente que ela estava ali só para aprender e que a experiência para ela virou muito mais estresse do que prazer. E sobre o fatídico costeiro, disse aí Carlinhos Salgado, ele disse ali que ele vestiu a fantasia e ele não aguentou ficar 2 minutos com o peso. E ele ainda entregou a fofoca de que questionou o figurinista sobre o motivo da fantasia esconder a bunda da Virgínia. Segundo Carlinhos Salgueiro, a resposta disse que o conceito era esse. Agora eu fico pensando assim, né? Que conceito é esse no carnaval que você vai esconder justamente a bunda? No carnaval, vocês sabem, é pra mostrar essas coisas. Afinal de contas, as musas famosas fazem procedimentos estéticos pra quê? É pra mostrar no carnaval, gente. E aí eu fico pensando, que conceito é esse que tampa o que o Brasil quer ver e ainda quebra a coluna da coitada? Qual é esse conceito? E aí, para fechar o caixão do deboche nas redes sociais, a gente ainda teve o ex-BBB Fred Nicásio. Vocês sabem que ele teve uma tripla passagem pelo BBB na edição dele. Ele entrou em dupla lá com a Cabrita, ele foi eliminado pela Cabrita, ele foi eliminado, aliás, junto com a Cabrita, ficou no paredão falso, voltou do paredão falso, foi eliminado um mês depois, entrou de volta na repescagem e foi eliminado de vez, faltando ali um pouquinho mais de 1 semana ou 2 semanas para o programa acabar. Ou seja, Fred Nicásio aí é um BBB que tem uma passagem muito, muito singular no BBB. E assim, olha só o que ele respondeu no post oficial aí da Grande Rio. Hoje nos despedimos de uma rainha que ficará marcada na nossa história. Nosso agradecimento por tanto empenho e amor ao nosso pavilhão. Ficam o carinho, o respeito e a gratidão. Nossas jornadas seguirão eternamente ligadas. Foi lindo, Virgínia.
E aqui, Nicásio. Olha só o que o Nicásio respondeu aqui. Uma coisa que todo mundo concorda. Não era nem para ter entrado, né, gente? Gente, quando eu falei no ano passado, tá? Óbvio que eu falei numa previsão aqui, porque assim, eu sou muito pé no chão. E como pé no chão, às vezes eu observo as coisas como elas são. E assim, eu já imaginava que a Virgínia não ia dar conta. Tava na cara que ela não ia dar conta. Mas eu nunca em nenhum momento eu falei da falta de capacidade dela de sambar. Porque eu acho que estava muito na cara. Eu nem precisava aprofundar isso. Sempre esteve muito na cara dela. Agora sim, né? Eu vou ter que dizer, eu acho que foi uma das piores decisões que ela tomou na vida dela. Eu acho que no momento que ela tomou a decisão, ela pensou que isso podia trazer alguma visibilidade a mais para ela, podia colocar ela em contato ali com outros públicos, em contato com a comunidade, para ver se ela conseguia tirar algum proveito disso, mas vocês viram que não foi exatamente assim. E vocês estão vendo que não funciona exatamente assim. É uma das razões do porquê a Virgínia acabou chegando à conclusão de que não ia dar mesmo. Então, como ela própria entendeu que não ia dar, vamos deixar o imposto para quem realmente pode fazer. Porque assim, parece mesmo, né, diante de tudo que vocês viram aqui, que a comunidade de Duque de Caxias não queria mesmo que a Virgínia os representassem e querem de todo jeito a volta da Paola Oliveira. Agora, sinceramente, eu acho que se até o professor que estava lá suando a camisa com a Virgínia, ensinando ela a sambar, chegou a essa conclusão de que o negócio virou um show de horrores e humilhação para ela, é porque pular fora do barco foi a melhor decisão que ela tomou. E teve gente que celebrou, teve internauta fazendo festa, choveu ironia, choveu ali palavras de livramento. Porque certamente a comunidade raiz pensa exatamente dessa forma. Eles devem pensar assim, que a escola em si, ao menos, né, do que vocês viram, ainda é uma coisa tradicional. Embora outra parte da escola visasse o engajamento no primeiro momento, a parte tradicional, que é o que realmente domina, não queria isso. O dinheiro e os holofotes até atraem a cúpula, mas não compram o amor de quem faz o carnaval acontecer, de quem dá a vida por aquilo. E olha que eu nem curto carnaval. Só tô falando aqui, não tô querendo me colocar como defensor da comunidade, tá? Porque eu nem curto carnaval. Mas estava muito óbvio que isso ia acontecer, né, gente? Tava óbvio que isso ia rolar. Era muito claro que isso ia acontecer. E a gente só tá aqui trazendo para vocês uma apuração de que esse momento dela ia chegar, que esse momento dela ia acontecer e que tá tudo bem no final das contas, né? No final de tudo, era o que a gente imaginava. E como as pessoas que conviveram com ela chegaram a essa conclusão, foi fácil, né? Outro detalhe que hoje à tarde também pipocou nos programas é que também não foi uma decisão do nada. Virgínia passou ali 2 dias conversando com o presidente da escola para chegar e fazer o anúncio que ela fez ontem à noite. Simples. Foi só isso. Agora, a saída dela deixou ali, gente, a saída dela criou uma disputa pela coroa de rainha. Porque a coroa da Grande Rio ficou tão cobiçada que depois que a Virgínia soltou a batata quente, que a quadra lá em Duque de Caxias virou um verdadeiro episódio de Game of Thrones misturado com liquidação de geladeira em loja de departamento. Porque o negócio tá igualzinho tentar pegar a última empada da bandeja em festa de criança. É cotovelada pra tudo quanto é lado, carão, e quem piscar perde a mordida. E nem bem a poeira baixou, os bastidores do carnaval já fervem com as candidatas ao posto de rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027. Como todo mundo já esperava,
O nome mais desejado para a comunidade não poderia deixar de ser outro, Paola Oliveira. A mulher foi ovacionada, continua sendo ovacionada cada vez que ela pisa na escola e assumir o posto de volta só depende exclusivamente da vontade dela. Se ela querer, a escola também quer e aí a coisa acontece. Mas não pensem que o caminho está livre de concorrência, não. O Lucas Pazin trouxe aí uma matéria onde ele revela os possíveis nomes que também podem ocupar esta vaga. Mileide Mihaly, que brilhou como rainha de bateria na Unidos da Tijuca no carnaval desse ano agora de 2026, também deixou uma legião de torcedores da Grande Rio com saudades da época que ela era musa por lá. E ela é super bem avaliada pela diretoria da escola de samba para ocupar esse cargo. Agora, temos também outro nome, correndo por fora, mas com o coração da comunidade, Luciene Santinha, que ironicamente também foi professora de dança da Virgínia e representa a raiz e a força de quem tem uma história construída no samba. E aí a internet já foi lá atrás da Érica Januza, ex-BBB Alane Dias, que também já bate ponto como musa da agremiação. Agora, o babado mais forte dessa disputa não está com nenhuma dessas pessoas que eu citei o nome aqui. Está com Bruna Gonçalves. Gente, eu achei isso aqui maravilhoso. Olha essa matéria aqui do Lucas Pazin. Bruna Gonçalves quer posto deixado por Virgínia Fonseca na Grande Rio. Bruna quer ser rainha de bateria da Grande Rio e está sendo apoiada pela esposa, Ludmilla. Eu não vou ler a matéria do Pazin, tá, gente? Em respeito também ao trabalho do Pazin. Mas assim, vamos trazer aqui para vocês o resumo. A Bruna Gonçalves é dançarina, vocês sabem, vocês viram ela no BBB 22 e ela tá com sangue nos olhos querendo a coroa e conta com o patrocínio e o apoio irrestrito da Ludmilla, que está disposta a fazer o que for preciso para bancar o capricho de Bruna Gonçalves e cravar o nome dela na Sapucaí. E se engana quem acha que é só por amor que Bruna Gonçalves está querendo este lugar da Virgínia. Segundo aí o nosso colega Pazin, Bruna e Ludmilla travam uma guerra fria pesadíssima com a Beija-Flor e com Gabriel Davi, presidente da Liesa. Bruna perdeu o cargo de musa da Beija-Flor e saiu de lá com a fama indigesta de ser ausente, engolindo a seco as críticas porque ela não pôde responder. Para ela, assumir o cargo agora de rainha de bateria da Grande Rio seria um tapa na cara com luva de pelica perfeito em cima de todos os desafetos dela do carnaval. Agora, né? Vamos ver o que vai decidir. Porque, afinal de contas, vocês sabem que a Paola Oliveira é a mais esperada para esse cargo. Eu acho que isso está muito na cara. É a volta triunfal dela que o povo de Caxias pede aos céus, devolvendo o glamour e o peso que a posição exige. Mas cá entre nós, eu não duvidaria mesmo da Ludmilla conseguir colocar a Bruna Gonçalves lá. Porque a Ludmilla tá engasgada, ela tá querendo mostrar serviço, ela tá querendo comprar uma briga para calar a boca de quem escorraçou a mulher dela no passado. Ou seja, se essa vaga virar um leilão de vingança, a coroa pode mudar de cabeça muito rápido e sair até bem cara para quem tá pleiteando esta vaga. E assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu não duvido que ela possa conseguir não, viu? Eu não duvido que a Bruna Gonçalves não possa conseguir essa coroa de rainha de bateria. Para ela, gente, isso aí representa muita coisa. Então, eu não duvido. Vai acontecer? Vamos descobrir nos próximos dias. Mas eu acho que no final das contas a Bruna Gonçalves tem muita chance de conseguir sim. E vai depender da negociação que a Ludmilla vai fazer para isso, né? Agora resta saber, será que a comunidade de Duque de Caxias realmente queria a Bruna Gonçalves lá?
Porque assim, aclamada do jeito que a Paola Oliveira tá sendo, eu acho que a Bruna Gonçalves não seria. Mas enfim, né? São coisas que a gente vai descobrir nos próximos dias. Olha só toda essa confusão aí que a Ludmilla causou, gente. Olha só toda essa confusão só porque só porque a Virgínia decidiu que prefere viver na Espanha ao lado do boy, ao invés de ficar no Brasil aguardando por ele. Mas enfim, né? Virgínia também vai deixar uma herança. Então vamos trocar a nossa fonte, porque a gente já falou aqui do carnaval, a gente já falou ali dos desdobramentos, mas agora a gente vai entrar no mundo que eu adoro mais entrar: reality shows. Então vamos falar, né? Porque a Virgínia deixou uma herança aí pra gente. Porque o Lucas Guedes fez tanta fumaça nos bastidores da Globo que, se brincar, ele vai entrar no Projac fazendo um espacate de capô de cachorrinho elétrico e aterrissar de cabeça direto na piscina da casa do Big Brother Brasil. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Porque hoje foi revelado que o Lucas Guedes, escudeiro de Virgínia, melhor amigo de Virgínia, seja lá o nome que você queira dar pra ele, está confirmado na Dança dos Famosos. Ele vai estar ali disputando na Dança dos Famosos e tal. Sabe aquela lenda urbana fortíssima de que a Virgínia tinha virado persona non grata e que as portas da Globo estariam trancadas com cadeado duplo para ela e o seu entorno depois da repercussão terrível da cobertura da Copa do Mundo que ela fez? Então, né? É tudo mentira. Vocês já perceberam. Lucas Guedes, que é o melhor amigo e parceiro inseparável dela, simplesmente descolou uma vaga no elenco da próxima temporada da Dança dos Famosos, que estreia agora, domingo, lá no programa do Luciano Huck. E achar que a Globo ia cancelar a panelinha da Virgínia é igual tentar limpar glitter depois do carnaval. Você esfrega, acha que limpou e depois de 3 meses aparece um brilho na sua testa no meio da reunião que você nem sabe de onde veio. A verdade é que a presença do Lucas na competição prova que a relação da Globo com a Virgínia, da Globo com ele e todo o entorno dela continua vivíssima. Vale lembrar, né, que a dupla dinâmica já gravou o Diário da Virgínia, que ele foi chamado especialmente para ser o step dela nesse quadro. Os dois gravaram esses conteúdos, que não pegou tão bem assim no público, foi bastante criticado, mas não dá para negar que o Lucas Guedes também era o step dela quando ela apresentava o Sabadão. Então, gente, vocês podem se preparar porque vai ser humanamente impossível o nome da Virgínia não aparecer no reality. Seja nas conversas de ensaio, na torcida, ou chorando no auditório, ou numa participação surpresa. Lucas Guedes vai ter ali uma lista de concorrência de peso. Tá? A Carla Bittencourt soltou aí alguns nomes. Diz aí a Carla Bittencourt que a gente vai ter Breno Ferreira, a atriz Rita Guedes, Tiziane Pinheiro, essa aí eu vi que tá confirmada, Léo Foguete, Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, Juno Andrade e Otaviano Costa. Esses são os concorrentes do Lucas Guedes. Agora sim, sabe, eu vi num dia desses no programa da Sônia Abrão, e aqui eu já tô misturando um pouquinho as informações porque elas estão conectadas. O Lobianco, fofoqueiro da Sônia Abrão, ele disse assim que a Globo quer fazer um teste, que ela vai colocar alguns nomes na Dança dos Famosos para testar a aceitação do público para o BBB 27. E que alguém da Dança dos Famosos vai fazer a ponte direto da Dança dos Famosos para a casa do BBB 27. Eles queriam ter feito isso com a Nicole Balls e com o Álvaro, de 2025 para 2026. Só que o fato dos dois serem patrocinados por uma cervejaria que não está ali no hall dos anunciantes do BBB
pesou e dificultou. Mas Lucas Guedes teria esta possibilidade, já que ele não está sendo patrocinado por nenhuma dessas marcas. Ou seja, Lucas Guedes pode ser aí um nome que vá direto para casa do BBB 27. E ele tá comendo mingau assim pelas beiradas, né? Pensem comigo. Se a Virgínia tomou o espaço acabou colocando ele lá no Domingão. Agora o melhor amigo dela vai bater ponto semanalmente no palco do Luciano Huck, construindo uma narrativa e mostrando a cara pro público do sofá. Se ele entregar metade do carisma e do besterol que faz na internet, que o povo até gosta, eu não dou 2 palmos para ele pular da pista de dança direto para casa do BBB 27. Vai ser a escada perfeita. Porque não é só uma suposição que eu estou trazendo a partir da informação do Lobianco. Porque é muito plausível mesmo que a Globo faça isso. A Globo usa esses espaços para testar esses nomes. Então, para mim, não seria nem um pouco difícil a gente ver o Lucas Guedes pulando ali da dança dos famosos direto para casa do BBB 27. Eles queriam isso com o Álvaro, a gente teve o Juliano Floss. Lembrando, Juliano Floss também já tinha participado da dança dos famosos, com, né, o adendo de que ele participou em 2024. E ele entrou no BBB agora, em 2026. Mas o Juliano Floss, ele já tinha participado da Dança dos Famosos. Então aí vocês veem que a gente tem essas ligações e que elas podem acabar levando uma coisa à outra. Mas enfim, coisas que a gente vai acompanhar nos próximos meses, né? Coisas que a gente vai trazer para vocês nos próximos meses. Agora sim, gente, vamos trocar um pouquinho a nossa fonte, né? Porque eu já falei um monte aqui do carnaval e eu já vou voltar pro reality show, tá? Mas aí eu já tive que dar uma separada porque o Lucas Guedes tá ligado com a Virgínia. E aqui eu vou quebrar um pouquinho porque eu não tenho, agora o que a gente vai falar não tem muito a ver com a Virgínia. Mas assim, eu tinha falado disso em 2022. Eu fui uma das pessoas daqui, inclusive, né? Eu sei que eu não tive muita visualização assim, tá? Mas eu fui uma das pessoas aqui na internet que falou da separação da Simone e Simária, da dupla. E quando eu tinha essa informação, eu passei para vocês. Só que ninguém viu, eu tava na pior fase da minha vida. E essa informação, tá aí, se vocês procurarem os vídeos antigos do canal, vocês vão achar. Enfim. A Simária anunciou hoje o retorno aos palcos. Mas foi um retorno que demorou tanto que, se brincar, o fã-clube dela já estava esperando um curso intensivo de arqueologia para tentar achar algum vestígio de nota musical inédita enterrado no quintal da mansão dela. Porque assim, o milagre da ressurreição pop sertaneja finalmente aconteceu. Depois de 4, quase 5 anos afastada dos palcos, vivendo uma rotina super reservada desde o fim caótico e dramático da dupla em 2022, a coleguinha está vivíssima e de volta ao jogo. Achar que a Simária ia ficar longe dos holofotes é sempre igual a tentar guardar um pincher dentro de uma bolsa da Gucci. Uma hora ele vai latir, vai rasgar o forro inteiro e colocar a cara para fora. Então hoje, Simária resolveu quebrar a internet. Ela postou um vídeo avisando que vai gravar o seu novo DVD no dia 12 de setembro em São Paulo. E ainda mandou um recado direto na legenda para calar a boca de quem achava que ela tinha se aposentado. Disse ela: "A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem." Vamos ver aqui o vídeo dela? Lembrando, o vídeo dela tem música e vocês sabem que música a gente sempre precisa cortar. Então olha só. Simária, o anúncio dela. Ó, aqui a gente tem que cortar. Vocês estavam com saudade? Eu tava morrendo de saudade de vocês.
Pronto, ó. Vocês viram aí, dia 12 de setembro, as vagas abertas a partir do dia 14. Simária, em sua carreira solo. Tá aí anunciado para vocês verem a volta dela aos holofotes, tá? Tá aí. Eu achei interessante, eu não vou negar não, gente, eu achei interessante, porque a Simária, ela, apesar dela ter todo o negócio lá, né, meio que naquela época, né, que ela teve aquele surto lá com o Léo Dias, que foi engraçado dela usando o Léo Dias como piano, mas não dá pra gente negar aí que a Simária, ela tem sim umas músicas, umas coisas bem legais, e eu gosto dela. Eu gostava da dupla, inclusive. Era uma das poucas coisas que eu gostava no sertanejo, era a Simone e Simária. Então que bom que pelo menos a Simária vai voltar, não vai ficar mais parada, não vai trazer aquela coisa de que todo mundo esperava. Se ela vai voltar ou não com a irmã dela, aí eu já não sei. Mas eu acho interessante a volta da Simária, sim. Eu acho que vai ser interessante a gente vê-la. E obviamente, né, todo mundo aqui, olha aqui assim as pessoas, o mundo dos famosos em polvorosa aí com a volta da Simária. Eu não tô conseguindo clicar aqui. Deixa eu clicar aqui de novo para aparecer aí para vocês os comentários. A gente tem aqui Pablo Vittar, Isabelle Nogueira. Deixa eu colocar em tela cheia aí para vocês verem. Olha só, Isabelle Nogueira, ela voltou, ela tá voltando pro lugar que ela nunca deveria ter saído, Simária is back, Simone, a irmã dela, batendo palma aí, a irmã dela, Lucas Guimarães, estamos prontos, meu amor, vem com tudo, mas se quiser entrar já sabe, eu tenho mais de 1000 amores na cidade, por favor, essa tem que vir junto. Assim, vários e vários famosos colocando aqui a volta da Simária. Eu gosto dela. Apesar de alguns episódios de loucura, eu gosto da Simária. Eu acho que ela tem ali algumas coisas, umas visões interessantes sobre a música, umas visões interessantes ali, sobre inclusive o que ela própria faz. E olha como o tempo voa, né, gente? Porque olha, já se vão ali 4 anos. Porque olha só, a vida dá várias voltas, inclusive bastante absurdas. Porque em 2022, um dos primeiros vídeos aqui do canal que eu fiz quando eu retomei o canal, em agosto de 2022, foi justamente para anunciar a separação das duplas. Naquela época, eu tinha sido despejado da minha casa, eu estava recomeçando tudo do zero. Quem acompanhou aqui o canal, quem está aqui desde aquela época, sabe do que eu estou falando. E foi justamente um vídeo que anunciava a separação oficial da Simone e Simária que eu recomecei aqui no YouTube. Era um fim de uma era para elas e um recomeço turbulento pra gente aqui no Faropop. E hoje, 4 anos depois, com tudo nos eixos, eu fico genuinamente feliz de poder sentar aqui na frente e dizer para vocês que a Simária tá de volta. Porque, olha, foi uma coisa complicada, viu? 4 anos complicados para ela, mas pelo menos ela tá bem. E 4 anos complicados pra gente também, que teve que se reconstruir do zero, né? Enfim, felicidades aí pra Simária. Só não dá pra eu ver o DVD, mas vou acompanhar as músicas dela, vou acompanhar aí quando a gente puder ver o show dela ou quando a gente tiver aí os clipes que ela vai lançar. Agora sim, vamos voltar a falar aí dos nossos realities que a gente adora. A Fazenda, gente. Ontem a gente já tinha falado aqui que o Carelli tinha escolhido o Jonatas Faro. Pelo menos foi o que o Léo Dias falou. O Jonatas Faro, que é Chiquititas anos 90. Mas agora, né, gente, a Record já trancou a sede da Fazenda com tantas chaves que, se brincar, o bispo vai ter que mandar um chaveiro ungido descer de paraquedas só para conseguir abrir a porteira da Fazenda em setembro. Pois é, gente, o fogo no feno já tá com a faísca armada e a Record já bateu o martelo, tá? Os 22 peões escolhidos para entrarem nessa edição já estão fechados. As 22 vagas já têm dono certo
e todos eles já estão se preparando para Itapecerica da Serra. Achar que o Carelli ia deixar um elenco completo vazar tão fácil é igual tentar esconder um elefante numa loja de cristais usando só um lençol. Você até tenta disfarçar, mas na hora a tromba aparece e quebra tudo. Boa parte dos peões e das peoas já assinou o contrato bonitinho e os que estão faltando só estão esperando ali alguns detalhes finais, trâmites burocráticos, exames médicos para dar o sinal verde e encarar a Adriane Galisteu. E a lista dos soldados aí, né, gente? Vocês já sabem. A gente tem o Jonatas Faro, Lorena Maria, ex de... Eu já mostrei as imagens, eu nem vou mostrar agora aqui. Marcelo Alves, Marcelinho do BBB 26, Mônica Fonseca, Malévola Alves, que ainda está numa situação incerta, e Carlinhos Salgueiro, que a gente acabou de falar para vocês, o professor de samba da Virgínia. Além disso, né, a gente tem outros nomes que vocês já sabem aí, que vocês já estão acompanhando. A casa também vem reformulada, vai ter um camarim, vai ter um deck de votação expandido, novas dinâmicas, rancho do fazendeiro virando estratégia de jogo. E para nossa alegria, as transmissões ao vivo, que a gente vai fazer muito mais lives aqui no canal, para mais trocas de alianças e tretas ao vivo. Tudo isso aí já está certíssimo, já está confirmadíssimo. Agora, ontem surgiu aqui, lá no perfil do Muca. É assim, eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto muito do Muca, não. Eu não tenho nada contra ele, mas ao mesmo tempo, quando eu precisei lidar um pouquinho uma vez com ele, precisei conversar com ele, não gostei muito da forma como eu fui tratado. Então, tipo, eu não tenho nada contra ele, mas também não tenho nada a favor. Então, ele lançou aqui ontem uma nota onde ele disse assim, que o Carelli teria recorrido ao Boninho para reeditar a rivalidade histórica na Fazenda 18. Segundo ele, a mesma fonte antecipou que a ideia do Carelli é juntar o cowboy e o alemão para se enfrentar novamente, dessa vez sob os holofotes do Carelli. Será que vai rolar, gente? Eu vou ser sincero para vocês, tá? Que o cowboy tava ali desde o momento para entrar na Fazenda, o nome dele ser cogitado para Fazenda. Desde maio, aqui no canal, eu tô falando isso para vocês. Desde maio, eu estou trazendo essa informação para vocês. Porque, afinal de contas, a Fábia já tinha falado nisso e eu também já tinha trazido essa informação para vocês. A ideia seria fazer acontecer esse confronto lendário, que o alemão começou lá no BBB 7, queria ter travado agora no BBB 26. E eu já estava cantando essa bola aqui no Faropop desde maio. Eu não acho uma ideia ruim. Inclusive, eu disse para vocês que eu adoraria ver esse embate épico acontecer. Agora, sendo sincero com vocês, com a bagagem de quem cobre reality show, quem respira reality show há anos, eu preciso ser sincero com vocês. Eu acho dificílimo o Carelli conseguir fazer essa treta rolar na prática. Primeiro, gente, porque vocês já vão colocar duas pessoas que têm torcidas fortes aqui fora. E eles vão monopolizar o programa inteirinho apenas na narrativa deles. Eles já vão entrar gigantescos, vão rachar a casa em duas áreas de influência logo no primeiro dia. E segundo, um deles inevitavelmente vai ganhar a edição e provavelmente vai ser o Diego outra vez. Ou seja, o reality já vai começar viciado, já vai começar com um finalista óbvio e declarado, assim, que vai travar completamente a disputa, a dinâmica do resto do elenco, vai tirar muita surpresa do jogo. Porque afinal as torcidas vão ficar muito engajadas, especialmente quem não gosta do cowboy. Então, assim, eu vou sendo sincero para vocês. Eu sei que tem muita especulação voando por aí nessa reta final, antes da estreia. Mas essa cartada do cowboy contra o alemão, eu acho que vai ficar só no sonho molhado da internet. Eu não acho que o Carelli vá querer arriscar. Não acho.
Sério mesmo. Não acho. Porque pro Carelli arriscar, ele teria que abrir mão de algumas coisas que normalmente ele não abre. E nesse ponto eu vou dar razão para ele. Ele vai dizer, se isso vier a acontecer, o programa inteiro vai ficar travado. Aí a gente vai ver que histórias que podiam render mais, elas não vão render. Vai ficar tudo ali orbitando ao redor do alemão e ao redor do cowboy e não vai rolar. Agora, né? A gente já sabe. Os dois entraram, um deles vai ganhar. Um deles vai ganhar. Os dois serão finalistas e um deles vai ganhar. Quem vai ganhar? Muito provavelmente o Diego, o alemão. Então, assim, é muito óbvio. Eu não acho que o Carelli vá deixar as coisas muito óbvias, não. Ele nunca fez isso, a Fazenda nunca foi tão óbvia assim. Não acho que ele vai querer correr e deixar tudo óbvio. Mas tá aí na mão de vocês, né? O que vocês acham? Vocês acham que o Carelli vai ser óbvio? Eu acho que não. Mas falta pouco pra gente saber quem realmente estará na Fazenda 18, né? A gente já tá aqui a partir desta madrugada, do dia 13 pro dia 14, e vai faltar apenas 30 dias. E a gente tem muito o que falar nesses 30 dias, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.